Aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a esse momento. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha casa, Espírito Santo. Doce presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão ouvindo essa oração. Senhor, que no momento em que elas tocarem para assistir esse vídeo, elas sintam a presença do Senhor a ir na casa, a ir no local, Senhor, seja onde for, dentro de um carro, dentro de casa, no ambiente do trabalho, Senhor, seja onde for, não importa, que eles possam sentir a presença, somente a presença, porque a doce presença do Teu Espírito muda tudo na nossa vida, muda tudo no nosso ambiente. Quando nós carregamos essa presença, aonde nós estamos, faz toda a diferença na nossa vida. É o que eu desejo para os meus irmãos, é o que eu desejo para as minhas amadas irmãs. Ó Deus, continua nos dando força, continua conosco, nos ajudando, Senhor, a carregar essa presença que é tão maravilhosa e que faz tão bem, tanto a nós quanto aquelas pessoas que estão perto de nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos, abençoando com cura, com restauração, com transformação em suas vidas e em suas famílias. Que ainda neste ano, Senhor, eles venham ser visitados com a bondade do Senhor na vida deles. Que o Senhor venha abençoar grandemente, tremendamente a vida deles. Que aquelas orações que eles têm feito, Senhor, desde o início do ano, aquilo que eles têm pedido ao Senhor, que ainda nesse restinho de ano possa acontecer. É o que eu peço, é o que eu declaro e profetizo, sendo essa a sua vontade, boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 37, que quando nós nos agradamos do Senhor, quando nós nos alegramos com a Tua presença, o Senhor satisfaz aquilo que o nosso coração deseja. Se estiver de acordo com o que a palavra deseja e fala a nosso respeito, nós teremos, Deus. E se estiver no tempo certo, nós receberemos aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. É o que eu desejo, que profetizo, que aconteça na vida dos meus irmãos. Muito obrigada, Senhor, por mais esse privilégio de estar aqui, diante da câmera desse celular, gravando essa oração e essa pequena reflexão para enviar para os meus irmãos, que estão, Senhor Deus, em tantos lugares que alguns eu nem sei onde que moram, mas não importa, o Senhor sabe, por isso eles estão conectados aqui. E eu te peço, abençoe todos os que já estão inscritos no canal e aqueles que vão se inscrever ainda, que eles sejam tremendamente abençoados pelo Senhor. Muito obrigada, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã, a esse canal. Olha, já vou logo dizendo para você, se você não é inscrito, por que você ainda não se inscreveu? Já falei, não paga nada, não custa nada, não vai chegar nenhuma mensalidade aí na sua casa pedindo para você pagar alguma coisa. Também não estarei aqui pedindo para você pagar nada, porque não paga nada. É de graça, a palavra do Senhor é de graça. Orar pelo irmão é de graça, sabe? Não custa nada. Então, eu também peço para você não deixar de dar o joinha, não deixar de clicar na mãozinha aí para dizer que, gostei, nossa, esse vídeo hoje foi uma bênção para mim. É só isso, quando você clica nessa mãozinha, é isso que você está dizendo. E também de compartilhar. Compartilha com os amigos, com a família, com as pessoas que são próximas a você, com seus filhos, filhas, com toda a família, com todas as pessoas que você desejar compartilhar, você compartilha. Olha, você é muito bem-vindo aqui. Eu quero dar as boas-vindas para os novos inscritos, quero dar as boas-vindas para aqueles que ainda vão se inscrever. Fica conectado aí. Se Deus te apresentou esse canal, é porque eu posso ser uma bênção na sua vida. Por que você não experimenta? Para ver se você vai ser abençoado. Eu não sei se você já orou hoje. Por você, pela sua família. Eu orei hoje por você, orei pela sua família. Tirei um tempinho do meu dia hoje, que especialmente foi bem corrido. Foi bem, assim, diferente. Mas eu priorizei parar um tempo, ler a palavra, meditar e orar. Inclusive orar pela sua vida. Bem, a palavra de hoje, eu já li esse texto aqui com você. Mas eu vou ler esse texto hoje, nós vamos comentar de uma outra forma. Mas para isso eu vou colocar os meus óculos. Pronto, agora eu estou me vendo melhor. E estou vendo tudo que está aqui na minha frente. A Bíblia, o caderno, porque senão eu não enxergo direito. Aliás, eu não leio, não consigo ler nada se eu não estiver de óculos. Olha, o texto que nós vamos ler hoje está lá em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas. O capítulo é o 13. Eu falei segunda, não é segunda. Primeira.
É o livro de 1 Crônicas, capítulo 13, e nós vamos ler os versículos 13 e 14 somente. Você já leu esse... Vê se você já leu esse texto na sua Bíblia. Você já leu? Fala pra mim. Comenta aqui se você já leu e o que você achou, tá? Então, vamos lá. O 13 diz assim: assim, Davi levou a arca consigo para a cidade de Davi. Aliás, vou ler de novo. Assim, Davi não levou, tá? Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. O 14 diz assim: a arca ficou ali por 3 meses. E Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. Deus abençoou tudo o que era de Obed-edom e tudo que era dele. Abençoou a família dele e tudo que era dele. Bem, o que está acontecendo aqui? Por que essa arca foi parar aí? Davi, depois que ele já estava reinando, depois que ele já estava no trono, que ele já estava, né, em Jerusalém, já estava tudo direitinho, não tinha mais perseguição de Saul, não tinha nada. Ele se lembrou da arca do Senhor e quis levar a arca do Senhor, que não estava, né, na cidade, ele quis levar para Jerusalém. Só que ele, no transporte dessa arca, ele não transportou da forma correta. Ele não observou o que estava na lei, que dizia como que ela deveria ser transportada. Se você quiser, está lá em Números, você vê esses pormenores de como que a arca tinha que ser transportada. Não era da forma como eles transportaram. Por causa disso, aconteceu um acidente e pessoas morreram nesse episódio. Diante disso, Davi ficou triste, ficou assim, muito chateado mesmo, aborrecido com tudo que tinha acontecido. Então ele não levou a arca, não continuou carregando a arca até lá, a cidade de Davi que fala aqui, e ele deixou na casa desse homem, chamado Obed-edom. E essa arca ficou lá por 3 meses. O que representava essa arca lá na Antiga Aliança? Na Antiga Aliança, essa arca, ela representava a presença de Deus. Lembra quando eles iam para a guerra, para as batalhas? Lembra como é que era? Então, essa arca, ela representava a presença de Deus. Ali tinha, dentro da arca, tinha aqueles utensílios que Deus falou, para deixar guardada. Então, assim, ali a arca é um símbolo muito, muito, muito mesmo, como é que eu posso dizer... guardado, reverenciado pelo povo de Israel. Ele sabia o que significava aquela arca. Então, Davi, nessa tentativa, aconteceu isso. Como nós sabemos que a palavra diz que a arca ela simbolizava a presença de Deus, como ela ficou na casa deste homem, o que aconteceu? A própria presença de Deus ficou ali. E com certeza, este homem respeitou essa presença. Esse homem temeu essa presença. Esse homem amou essa presença. E a presença do Senhor ali proporcionou isso. Olha, imagina, pensa aí comigo, o que deve ter acontecido na casa desse homem? Alegria, paz, prosperidade, a família mais feliz, as coisas dando certo, porque era a presença do Senhor. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. E hoje? Tem algum objeto que a gente possa pegar, colocar dentro da nossa casa, que representa a presença de Deus? Aí você pode até dizer assim para mim, a Bíblia. Vamos lá, a Bíblia. Não. A Bíblia, ela fechada lá numa gaveta, não adianta nada. Agora, se você abrir a palavra, ler, estudar, como a gente está lendo, estudando isso aqui, aí sim tem a presença de Deus ali. Porque nós vamos ser inspirados lendo essa palavra. Inspirado por quem? Quem é que carrega a presença de Deus hoje? Sou eu e é você. Deig, sério mesmo? Isso mesmo. Vamos lá para João. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Vamos lá para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 16 e 17. Olha, eu vou ler para você. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Já aconteceu desse do Espírito Santo, lembra lá no dia de Pentecostes? Ele está em mim, ele está em você. Nós carregamos a presença. Meus irmãos, nós carregamos a presença. Glória a Deus. A presença dele está aqui. A presença dele está aí, ó. Com você, enquanto você está me ouvindo. Ele está em você, o Espírito Santo. É ele que inspira. Nós lemos essa palavra aqui, ó.
Ele está em nós. Como é que está a sua casa? É um ambiente de glória? É um ambiente de paz, alegria, prosperidade? Já falei para vocês que quando eu falo em prosperidade, não estou falando em dinheiro, não. Isso é muito pouco. Eu estou falando em muito mais que isso. Abrange muito mais que isso. Saúde. Nossa, muita coisa. Paz, meus irmãos. O que mais o mundo precisa de hoje é de paz. Tem isso. Quando você vai para outros ambientes, você carrega, você está no supermercado, você está carregando a presença. Quando você está num consultório, você está carregando a presença. Quando você está na padaria, seja no restaurante, no shopping, seja onde for. Eu vou para o shopping e convido Jesus para ir. Sábado passado eu fui para o shopping com meu filho. Ele ficou umas horas lá dentro do cinema. Eu falei, Jesus, agora ficamos eu e o Senhor aqui, passeando aqui, olhando as coisas, as belezas aqui do shopping. A presença, nós carregamos a presença. Onde você está? O que é a presença que você... Olha, é isso que tem que promover. Se aonde você está, há confusão, há briga, há discórdia, há aborrecimentos, há tristeza. Olha, a presença do Espírito Santo não promove isso, não. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Não promove isso. Olha lá o fruto do Espírito. Já viu lá em Gálatas? O fruto do Espírito, o que é? É a presença. Avalia bem. Avalia você. De repente, se isso não está acontecendo, será que o Espírito Santo está apagadinho dentro de você? Hoje é dia. Hoje, ontem passou, hoje é dia de você reacender esse fogo do Espírito Santo em você. Para que você se alegre, pessoas, quando você chegar, a pessoa fala assim, gente, que bom que você chegou, que bom que você veio. Ai, é tão bom ficar perto de você. Menina, tem uma coisa em você assim, olha, moço, o que você tem assim que, nossa, o seu olhar transmite uma paz. Quando você, esse sorriso, essa alegria vem de onde? Vai pensar que a gente tem até muito dinheiro, né? Não é isso não. É a presença. É a presença. A arca naquela época representava a presença de Deus. Por isso que a casa de Obed-Edom foi abençoada. E hoje nós não precisamos de um objeto. Essa presença está em nós, está dentro de nós, mora dentro de nós. Ela está aqui, nesse local simples onde eu estou gravando. Ela está. E aí onde você está, esteja onde estiver. Quando eu fiquei internada naquele hospital, a presença estava lá. Amém. Glória a Deus. Que a presença de Deus possa encher seu coração agora, em nome de Jesus. Não esqueça de comentar para mim aqui. Você tem essa presença? O que ela promove na sua casa e em você e em volta das pessoas que estão com você? Conta para mim, em nome de Jesus. Tá? Que o teu marido sinta a presença de Deus na sua vida. Que os seus filhos sintam a presença de Deus na sua vida. Que a sua família sinta a presença de Deus na sua vida. Os seus colegas de trabalho, lá onde você está, que eles sintam a presença de Deus na sua vida. Porque você carrega a presença. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de carregar a presença. Que privilégio. Senhor, as pessoas procuram tantas coisas, as pessoas procuram tantas outras coisas, até mesmo objetos, sabe? Fama, dinheiro, não sei, Senhor, para se alegrar, sabe? Não que essas coisas não sejam importantes, viajar, lazer, tudo é muito bom. E eu amo também essas coisas. Mas se nos falta a essência, isso aí não adianta de nada. A essência é a tua presença em nós. Senhor, que assim como a casa daquele homem lá tantos anos atrás promoveu isso na casa dele, hoje nós temos a presença. Hoje a presença está aqui, hoje a presença está com o meu irmão. E em nome de Jesus, essa presença promove cura, essa presença promove alegria, promove paz, restauração, transformação. E é isso que eu te peço que o Senhor faça na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que ainda este ano eles venham ser tomados por essa presença e coisas novas, maravilhosas, tremendas venham acontecer na vida deles, em nome de Jesus. Quem está sentindo dor, que agora a dor vai embora. Quem está sentindo tristeza, que agora a tristeza vai embora. Em nome de Jesus, por causa da presença. Por causa da presença. Aleluia. Glória a Deus. É o que o Pai quer. E é o que eu desejo, profetizo e declaro. Que esteja sobre a vida dos meus irmãos. Que nesse momento eles experimentem uma alegria, uma leveza tão grande, que eles nunca mais queiram, Senhor, deixar essa presença se apagar neles. E nem pensar em deixar essa presença embora. Que o Senhor não seja um visitante, um hóspede, mas que o Senhor seja a presença constante, que nunca vai embora de nós. Porque Jesus diz, eu vou mandar para ela ficar com vocês e em vocês. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os meus irmãos tremendamente, poderosamente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que você possa chamar sempre por essa presença.
em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o joinha, não esqueça de compartilhar e que se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade.